Oi, Pronto. Juliano. Agora o som tá perfeito. Tá bom para você aí o som? Tá bom. Agora tá sem ruído. Tá joia. Agora eu tô esperando, vamos ter que esperar um pouquinho mais. Essa live vai durar um pouquinho mais, né? Porque a gente entrou agora reiniciou às 18h15 e eu queria um feedback das pessoas sobre a qualidade. Se estão me vendo o Juliano, se o som tá ok. É, Então, a gente espera um pouquinho mais aí para a gente iniciar a nossa pauta, né, Juliano? Fizemos aí Claro. uma mágica é, bastante. Sim, imagem, som, ok, beleza. Então, como é que estão seus dias de. Como é que estão seus dias de confinamento, Juliano? Rapaz, é que eu estava conversando aqui até com a Priscila, com a esposa. Tá trabalhando mais do que no escritório, porque no escritório ainda você tinha o tempo de deslocamento para uma reunião, pegava trânsito. Agora a gente está emendando uma reunião atrás da outra. E olha que você olhou no relógio, já é 8 da noite, você está em reunião ainda. E eu acho que está sendo produtivo, até coisas que eu tinha parado de fazer, uns trabalhos que eu gostaria de ter para. Estou conseguindo fazer. Tá indo. Acho que tá É, indo. Você sabe, rapaz, tem acontecido comigo também. A gente tinha aquela ideia de que ficar em casa, em quarentena, confinado em casa, iria ficar sem fazer nada. Não, de jeito nenhum. Eu Doce estava até ilusão, né? falando hoje à tarde numa uma reunião que eu tive com o pessoal de RH da empresa e estava falando que eu estou descobrindo alguns dons culinários também, porque Isso. chega final de semana com a criançada dentro de casa, vamos fazer pizza, aí faz massa de pizza, vamos fazer sorvete, aí faz sorvete. E olha quanta coisa a gente estava perdendo, hein? Né? É verdade, rapaz. E isso é bom, traz uma união para a família também, eu acho que é importante, né? É, muito. E É, eu pretendo, né, já tenho, obrigado pelo feedback, Rogério. Eu pretendo fazer uma grande lista de coisas, né, de aprendizado dessa experiência, porque se a gente passar por isso e não levar nada, acho que não vai ter valido a pena, né? com certeza, acho que o mundo não vai ser o mesmo também, né? Eu acho que muita coisa vai mudar no mundo. É isso aí. Bom, vamos lá então, Tiliano. Já tivemos Bora? mágica, né? É, É, e office, crianças, parece a Serra Pelada. está dizendo que home office é uma coisa, home office com criança parece uma serra pelada de tanta gente. De É tanta o gente, Hidalgo. rapaz. Verdade. Mas as Esse minhas crianças já estão grandes, eles cooperam, então eu não tenho esse problema, não. é isso aí. Obrigado pelo parabéns. Juliano, eu queria que você fizesse outra mágica agora. Aliás, trabalhar no setor que você trabalha, não é? Dentro da atividade que você exerce, eu acho que isso daí já exige de você uma grande capacidade de ilusionismo, né, de mágica. Né? Rapaz, Eu queria que você ligasse três pontos para mim agora, nessa próxima mágica que você vai fazer. Juliano Dragoni, GS Nima e setor saneamento. Você pode dar uma resumida nesses três pontos? cara, vamos começar por mim. Eu sou engenheiro de produção química, eu me formei em 96 na Federal de São Carlos. De lá, eu tive meu primeiro emprego no setor já de saneamento, foi a primeira concessão de água e esgoto na cidade de Limeira. Desde lá não saí mais desse setor, então depois de Limeira eu fui para Manaus, foi a primeira concessão em uma capital, onde eu fiquei 5 anos por lá. Tive uma passagem também por Porto Rico, pela Suez, que é uma grande empresa, fiquei também 1 ano.
Fui um dos fundadores, junto com o Ives, que estava nos vendo, ou deve estar nos vendo ainda, da CAB Ambiental, que hoje é Iguá Saneamento, e hoje eu estou na GS Nima. Então, eu sou formado em engenheiro de produção, tive uma especialização em saneamento na França e rodei algumas empresas principais do setor. Para falar um pouquinho do setor de saneamento, o setor de saneamento... O belo currículo, hein? O belo currículo. Aliás, eu tive fazendo dever de casa e vi, né, a frente de oferta, né, de produtos e serviços da GS Nima, né, que é uma coisa fantástica. A GS Nima, na verdade, é um grupo, uma multinacional, né? É um grupo, uma cisão, uma spin-off da LG, é um grupo muito forte. E eles, nessa área ambiental, a gente está crescendo, né? Estamos crescendo aos poucos, estamos tendo os resultados significativos. Recentemente, nós adquirimos uma fração da BRK, que é outra, mas na área industrial, então a gente está atuando não só em saneamento de água e esgoto em serviços públicos, mas também na área industrial. Então, é isso. Mas para falar o saneamento, Láudio, eu acho que o saneamento é o patinho feio da infraestrutura, certo? Nos últimos anos, a gente viu nada quase de investimento no setor. Para você ter uma ideia, hoje, 30 milhões de brasileiros não têm acesso à água tratada. E 100 milhões de brasileiros não têm esgoto coletado e tratado. Então, se a gente olhar isso, é uma vergonha, né? País que está entre as 6 maiores potências aí, né, em termos de população, está entre os maiores, ter esse cenário tão ruim. E isso acarreta um monte de coisa, Láudio. A gente está perdendo muito dinheiro pela falta de saneamento. A gente está perdendo com a saúde. Alguns estudos dizem que cada R$1 investido em saneamento, a gente economiza R$4 em saúde. Nós estamos perdendo nesse momento, né? Em que higiene e cuidados sanitários são... Você tocou num assunto importante, né? Eu acho que a relação do coronavírus com a veiculação hídrica é total, né? Porque hoje, se você tem um tratamento de água, tudo desinfectada com cloro, que é o que a gente usa para distribuir, você está livre de contágio de qualquer doença, né? Mas muita cidade, apesar de 30 milhões de brasileiros não ter rede passando na frente, aqueles que têm, às vezes não tem qualidade na água, sabe? Não tem desinfecção, às vezes, ou também tem intermitência, não tem com continuidade o serviço. Então, nesse momento aí de Covid-19, eu acho que é bom a gente refletir, e isso já está sendo refletido há algum tempo. Antes do Covid, o governo já está tentando priorizar o saneamento, tentando colocar uma nova lei, um marco regulatório, que a gente chama um novo marco do saneamento. Já foi aprovado pela Câmara, está no Senado para aprovar, e a gente acredita que até o final do ano esteja aprovado. O que é os 3 pontos desse marco, né? É abrir o mercado, porque hoje a iniciativa privada só tem 6% de participação nesse mercado imenso. E nós estamos falando de investir 700 bilhões de reais para resolver o saneamento no Brasil. E só 6% do privado está aí. Então, hoje, por que isso? Porque existe um certo monopólio das companhias estaduais, que foi da época do Planasa. Esse monopólio é o seguinte, os contratos de programa, é assim, o município, que é o titular do serviço, ele pode conceder o serviço ao Estado sem licitação por um contrato de programa. Hoje a lei atual é essa. Uma das coisas que o novo marco prevê é não poder fazer mais isso sem licitação, tá? Então você imagina a abertura do mercado. O outro ponto também é a questão do arcabouço jurídico e legal. Esse novo marco regulatório ele vai dar uma segurança jurídica melhor para o setor, e outra com relação à regulação também. E outro ponto também importante é dizer mesmo, ratificar a questão da titularidade, que é dos municípios, tá? Fora outros aspectos aí, mas é uma coisa que vai dar uma impulsionada grande no setor de saneamento. Traduzindo para a linguagem de leigo, isso quer dizer abrir a possibilidade do serviço para empresas privadas, né, deixando, vamos dizer assim, a tarefa de regulação, né, de regulamentação da atuação dessas empresas privadas para os governos. Não é isso?
dentro de um processo licitatório. Em linguagem de leigo é isso, né? Para que haja tratamento de esgoto, para que haja água limpa e tratada para uma coisa que quer dizer universalização, é essa a palavra? Universalização, eu vou resumir porque a gente está batendo um papo mais de leigo, mas universalização, de modo geral, é dar o atendimento a todos os usuários, tanto em água quanto em esgoto, tá? De modo geral, ou seja, que todos 100%. Os brasileiros tenham água tratada de qualidade, com continuidade, e que 100% dos brasileiros tenham esgoto coletado e ele seja devolvido ao meio ambiente com qualidade assegurada. Mais ou menos isso aí. Tem outros aspectos, no meu entendimento, que a universalização é também ter eficiência na prestação de serviço para não onerar o usuário na questão de tarifa, tá? Me parece eu posso fazer tudo isso, mas cobrar uma tarifa imensa pela minha ineficiência. Por isso que tem a tarefa do Estado, né, de exercer, de uma certa forma, o poder de regulação, né, de regulamentação dessa atividade para que haja o serviço e que o serviço seja cobrado a tarifas justas, não é isso? Exatamente. Esse é o setor, né, rapaz? Em algum momento, tem duas coisas que eu quero falar. Em algum momento eu li sobre, eu não sei que data, eu não consegui ver a data dessa notícia, mas que parece que existe um número de mortalidade de crianças por dia, né? Isso nós não estamos falando de corona, nós estamos falando, o Alessandro botou uma lista de possibilidades: dengue, chikungunya, febre amarela, e por aí vai, não é? Uma lista de número de crianças, que eu vi o número 20 por dia, quer dizer, cada dia morrem 20 crianças, né? Então, só esse dado já me parece tão óbvio, né, que a gente precisa fazer alguma coisa que funcione, né? Exatamente. É o que o Hidalgo falou, eu estou no setor desde 97, então 96, 97, então há mais de 23 anos, a coisa, então, eu não vejo essa coisa guinar, mas agora eu estou sentindo com esse marco que nós vamos sair desse precipício que a gente está no saneamento. Beleza, porque inclusive uma das prioridades do Brasil é a educação, né? E aí eu tenho essa ideia já há algum tempo que fala assim, como o cobertor é curto, né? As verbas públicas são curtas, isso não vamos entrar em outros aspectos, mas o cobertor é curto. Se eu tivesse que fazer duas prioridades, eu diria educação e saneamento, né? Porque só no saneamento você já resolve um monte de problema de saúde, né? Exatamente. Então, e fora de valorização imobiliária, turismo, outros aspectos, né? Própria educação, né? Porque criança com diarreia, porque veiculação hídrica, não vai para aula. Exato. Então, e trabalho também, assiduidade no trabalho. Então, vários aspectos do saneamento interferem, tá? Quem quiser mais informação, entra no site do Trata Brasil. Lá tem muitos, o impacto do saneamento na educação, no trabalho e na vida das pessoas. Foi um dos sites que eu entrei para me preparar para essa conversa Isso aí. que nós estamos tendo aqui, Trata Brasil. Bom, vamos linkar isso com nosso propósito aqui, que é o Líder Live, né? Qual é o papel do líder? A tua estrutura é uma estrutura técnica, diretor técnico dessa empresa, GS Lima, né? E aí é uma área de muita especificidade, né? Requer muita qualificação, né? Se você puder dizer para a gente qual é o papel principal do gestor técnico de uma empresa de saneamento básico, qual é o papel dele? Olha, Láudio, a gente é uma responsabilidade muito grande porque você está trabalhando com o serviço público e principalmente com a vida das pessoas. Então, você está distribuindo água. Se der algum problema nessa água e causar uma contaminação, alguma coisa, você acaba a sua vida, entendeu? E a dos outros. Então é uma responsabilidade muito grande. Então, trabalhar com as pessoas, com a qualidade de vida das pessoas, ao mesmo tempo que ela é viciante,
Eu falo porque eu já tive proposta para sair do setor várias vezes e eu não quero, porque eu me sinto apaixonado por esse setor, mas ele, ao mesmo tempo, exige muita responsabilidade. Tá? Até Então, mesmo porque porque... você roeu o osso agora, com essa possibilidade da expansão do negócio, você Pois é, cara. tem que estar Então, dentro desse. É o lugar para se estar, é, espero que seja, né? e até linkando com o assunto que a gente vai falar sobre liderança no tempo agora da Covid, esse é um tema importante que você falou, porque eu estou vendo por aí, Laud, muitas pessoas que estão fazendo ações imediatas, né? Eu acho que agora é a hora do líder fazer um planejamento de curto prazo, um planejamento mais curto, e não tomar ações imediatistas que possam levar o problema mais agravar no futuro. Eu dou um exemplo agora do próprio setor de saneamento. Se hoje eu desligo, apesar do meu serviço ser essencial, eu estou rodando, mas eu não estou desenvolvendo o mercado, eu estou parado, eu não sei o que vai ser amanhã, mas se hoje, com esse marco regulatório, ele for aprovado, eu dispensei um monte de gente do meu time técnico, da holding aqui, que prospecta negócio, daqui 8 meses, 6 meses com esse marco aprovado, o mercado aberto, eu não tenho profissionais, eu perdi essa inteligência que eu tinha, por uma questão imediata agora, sabe? Eu acho que agora é hora de sair da caixa, não tomar ações imediatas. Eu vou contar uma história para você, Láudio, de um cara de um restaurante, de uma rede grande de restaurante aqui em São Paulo. Deixa eu só comentar sobre os comentários, né? A Ana Riso. Oi, Ana Riso, tudo bem, minha namorada? Falou que a falta de saneamento afeta o pensamento cognitivo, a capacidade cognitiva das crianças, né? Então, sim, estudo comprovado. É algo assim que você pensa assim, quando você pensa morre, é alarmante, é uma coisa assim. Mas tem muitos outros efeitos escondidos, né? Tem muitos outros Sim. efeitos que você não vê, que vão repercutir na saúde mental, né, do desenvolvimento da capacidade do ser humano quando ele, né, virar um Sim. adulto e tudo mais. Então, É bem isso aí. lembrado isso daí. Mas eu ia contar agora uma história que o cara, uma dona de 9 restaurantes, é uma rede de restaurantes aqui em São Paulo, e eu conversando com o pessoal dele, com ele inclusive, ele estava para demitir um monte de garçom e o pessoal todo, né? E aí ele falou para mim que ele resolveu, não, vou sentar com o meu time mais experiente, eu não quero demitir, entendeu? Eu vou precisar desse povo aí depois, e depois para contratar com o treinamento que eu dei é complicado. O que ele fez? Ele saiu da caixa. Ele pegou esses garçons, ele comprou moto, quem tinha habitação, ele falou, não vou dar para o iFood isso aí, eu vou dar para o meu funcionário. Entendeu? Então ele não entrou no iFood, ele criou a sua própria rede de distribuição. Quem não tinha habilitação para moto, ele pegou bicicleta. E aí ele delimitou uma área de 5 quilômetros, um raio, para esses caras entregar de bicicleta. Conclusão, ele está atendendo quase a cidade inteira de São Paulo, num raio grande. Não demitiu os garçons. Alguns, eles estão revezando esse negócio de entrega, porque trabalham até 2 da manhã, entendeu? Entregando. Estão vendendo muita feijoada de sábado. Ele disse que acaba, esgota toda a feijoada, entendeu? Então, o negócio é assim. E o que ele fez com os hosters que atendiam? Os caras é que recebem as ligações dos pedidos. Você sabe que... E sabe o que ele fez? Mais um detalhe. Não contente, ele tem um estacionamento de um dos restaurantes, ele criou um drive-thru. Mas com o conceito de você comer lá dentro do drive-thru, estacionado dentro do carro, ele apelou aquele retrô do antigo do cinema. Cinema você céu come aberto. Dentro do carro. Então, o cara... ele saiu totalmente da caixa. Mas que maravilha, né? Se a gente ampliar esse raciocínio para qualquer tipo de atividade, por exemplo, não é? O que a gente está fazendo aqui agora. Eu já há tempos tinha vontade de fazer alguma coisa no sentido assim, de provocar, de trazer pessoas para a conversa, que a gente pudesse compartilhar, né, tudo isso. E nunca acontecia, porque você tem um dia a dia que te leva a fazer quase as mesmas coisas e as mesmas estratégias. Hoje eu conversei com meu irmão
e ele falou assim, você conhece a... Eu acho que ele deve estar na live, porque ele está também se virando lá do jeito que pode, pensando fora da caixa. Você conhece né, a teoria do pitbull, né? Qual é a teoria do pitbull? Ele me explicou isso, eu vou reproduzir aqui. A teoria do pitbull é assim, quando você tem um pitbull correndo atrás de você, meu, as suas pernas viram né, a agilidade que você tem, uma agilidade que você nunca viu na sua vida, né? E hoje eu acho que as pessoas, principalmente pequenos negócios, né, estão exercitando sua capacidade máxima de criatividade, de pensamento, não tem nem Fora caixa. da caixa. Não tem nem Não, caixa. Explodiu, detonou a caixa. O Covid detonou a caixa e sobrou só a criatividade mesmo, né? E Láudio, o conselho que eu dou, e essas ideias que surgiram, não foi do líder, entendeu? Foi do liderado, cara. Isso é do restaurante, foi liderado. É É o que eu isso. falo, as melhores ideias, as simples ideias, vêm da parte de baixo. Então é hora da gente pegar nosso povo. Hoje as ferramentas de vídeo estão aí, dá para, né, fazer isso e discutir soluções para passar esse momento, né? Eu acho que isso é um planejamento de curto prazo, né? Porque o grande planejamento estratégico vai vir depois. Quem já tem vai ter que rever, e quem não tem é a hora de fazer. É. Então tem esse aspecto da teleobjetiva, né, que a linguagem do fotógrafo, né? É hora de fazermos um olhar da teleobjetiva, que é focar naquilo para você sobreviver, porque é uma questão Claro. de sobrevivência, né? Mas pensando no momento seguinte na grande angular, né, que é onde você, né, tem um horizonte maior de visibilidade. Não é isso, Juliano? Exatamente. Eu acho que, então, como eu disse, o momento agora é de ações de curto prazo para sobreviver. Exatamente. Isso. Tentando pensar qual o impacto dessas ações imediatas que a gente vai tomar vai levar lá para frente. Isso é importante pôr no papel. Eu estou dando um exemplo do meu setor. Não, vou cortar o salário, Não, gente, no planejamento estratégico, na pirâmide, as pessoas é a base de tudo. Mexer com pessoas, o ser humano é um ser complexo. Então a gente não sabe as reações emocionais que isso causa. Então mexer com pessoa tem que estar no último grau, né? Eu acho que você pode mexer com pessoas, pode, mas em última instância, entendeu? Porque é ela que move os processos, que movem todo o seu mercado, então, naquela pirâmide, que te dá o retorno. No fundo, quem te dá retorno é a tua equipe. E esse espírito de sobrevivência não é uma coisa só do líder, só do gestor. Acho que todos precisam assumir a sua consciência de que estamos diante de uma das, ou talvez a maior catástrofe, né, da era moderna. Né? Antes disso, tivemos algumas outras, até pandemias, mas nunca comparado a isso. E só estudando eu entendo que a gripe espanhola foi algo que teve uma repercussão parecida, né? Sim. Então toda a equipe precisa assumir essa postura, porque, por exemplo, você imagina o garçom do seu amigo, né, que moldado por talvez uma filosofia do normal passado, né, falasse: não, eu sou garçom, eu não vou fazer entrega, né? Você me contratou, minha função é garçom, né? Então, assim, não é isso, Juliano, não é uma questão também de formar esse espírito de sobrevivência coletiva? Mas não teve essa reação. O medo maior até teve esse problema, o medo maior foi do dono de fazer, mas hoje o governo está muito flexível com está ciente das situações. Eu acho que aí é uma parceria entre o empregado, o empregador e o pessoal do governo está fazendo, de certa forma, a parte, flexibilizando a questão trabalhista, né? E eu acho que conversando com eles também, estão bem satisfeitos, Láudio. Eu acho que não...
é um momento passageiro. É o que eu estava até falando, cara. Quem sabe ele não vai rever o modelo de negócio dele depois. Ué, que bacana. Mas tem Entendeu? muitos Ele pode modelos de falar, negócios que estão detonados nesse momento. ele pode chegar e falar, porra, eu não preciso ter 9 restaurantes, cara. É. Eu posso ter 3, 4 e trabalhar dessa forma, atendendo a cidade toda e vai me trazer um resultado melhor. Eu não, você entendeu? Vamos, Então, vamos eu acho deixar que essa parte. Vamos deixar essa parte do. Porque isso é uma visão do futuro, né? sim, Isso é uma sim. visão do futuro. E você tem toda a razão. Vamos deixar um pouquinho mais para frente da nossa conversa. Vamos voltar na experiência direta sua, Vamos né? lá. No sentido dessa linha do tempo que levou a gente até o momento que tem hoje, dia 14. Né? Em que momento você falou assim, ferrou grandão? Né? Que momento que você caiu a ficha sobre a proporção daquilo que a gente estava vivendo ou que iria viver? Bom, então, na relação à Covid, você está falando, Isso, com né? relação ao Covid. Olha, E com relação ao seu trabalho também, como é que funcionou essa. olha, faz acho que um mês, mais ou menos, que a coisa falei ferrou, sabe? Porque eu tenho uma visão otimista, eu tento ser otimista, entendeu? Esse é um pouco o meu lado, assim, é de conservador para otimista. Eu nunca sou pessimista, dificilmente em relação ao trabalho. Mas caiu, assim, eu falei, ferrou a hora que a demanda dos acionistas, né? De falar, pô, rever o orçamento. Eu falei, hum. Aí, então, a coisa está pegando. Como É, eu disse, é uma multinacional, o impacto do Covid está no mundo, entendeu? Então, eu não sou só, eles não têm só essa atividade, eles têm outras que estão sofrendo muito mais. O saneamento, ele só está sofrendo, Láudio, com questão de arrecadação, tá? A inadimplência subindo, porque é um serviço que você está entregando água, está faturando. Agora, o cara pagar é outro 500, entendeu? É outra história. Isso estamos sofrendo com o aumento da inadimplência. sei. Acho Então, que tem muita gente por aí sofrendo com esse tipo. No outro dia eu estava conversando com uma amiga que é dona de escritório de contabilidade, que ela tá enfrentando isso daí também de falta de pagamento mesmo. Né? sim, as pequenas e médias empresas estão terríveis, estão numa situação muito difícil, né? Você vê, os bancos já estão abrindo linha de crédito aí para começar a pagar daqui 120 dias, tem gente que pagar conta com cartão de crédito não estão cobrando juros, sabe? Estão fazendo alguma coisa aí, porque a coisa tá feia, viu? Então, como é uma empresa que é multinacional, então a matriz é na Coreia, né? A matriz é na Coreia, mas nós temos uma sub-holding na Espanha também, e a Espanha foi um Na dos países Espanha. mais afetados, né? É um dos Então, países mais... todo mundo já, inclusive na frente, né, em termos do efeito dominó do Covid, então, sim. já prevendo que alguma coisa. Mas assim, como gestor, você tem uma equipe de quantas pessoas diretas? Direta comigo são 4 pessoas, mas porque eu estou na holding, mas nas operações que, de certa forma, eu interajo indiretamente numa matriz que o diretor técnico conversa com os diretores técnicos das operações, está em torno de 1.000 funcionários. Que beleza, que bacana. Mas para esses 4 que são diretos, porque imagino que muitas dessas pessoas estão em campo. Aliás, parabéns, né? Os indiretos estão em campo, né? Os diretos estão aqui pensando em uma forma de trazer novos negócios, nem mesmo na crise, entendeu? Eu digo aqueles que estão no campo, porque hoje a gente tem um olhar muito direto para os profissionais de saúde, né? Mas a água tem que chegar na minha casa para eu poder lavar a mão, né? Isso aí. O esgoto tem que fluir para poder, né, funcionar, porque eu faço parte do grupo de privilegiados que quando vou ao banheiro eu vejo a coisa sumir, né? Tem gente que não vê, né? É por isso que não dá um valor, a pessoa não sabe de como é que é o trabalho que dá para devolver isso aos rios de maneira adequada, né? Mas o que eu queria falar, Láudio, que a questão do saneamento, do Covid agora relacionado ao saneamento, tem algumas empresas privadas, por exemplo, que estão junto com as prefeituras mapeando
o material genético do Covid no esgoto, a concentração nas entradas das estações de tratamento, para saber que região da cidade está com o maior número de casos, entendeu? Aham. Olha que bacana, então. O pessoal saindo da caixa, aquilo que eu estou falando. E né? até esse serviço também, né? Um serviço de extrema necessidade nesse momento. Exatamente. Assim, eu acho que... Tipo um exame de fezes coletivo, né? Eu estava conversando hoje de manhã com o pessoal aí e a coisa vai. Esse ano eu acho que esse marco vai ser aprovado, o mercado vai abrir e a gente vai ter muito trabalho pela frente, tá? E vai precisar de profissional. Por isso que eu estou falando, muitas empresas do nosso segmento estão fazendo o possível, das privadas, lógico, né? Os públicos têm garantido o trabalho, para segurar teus funcionários, tá? Isso. Então, porque a gente sabe que o mercado vai abrir e faz acho que mais de anos que eu não sei, não via falar em engenharia sanitária, tá? Poucas universidades oferecem curso, porque, como eu disse, o saneamento era o patinho feio da infraestrutura no Brasil. Mas você acha que o Covid vai trazer uma consciência diferente na questão da universalização? Não é o Covid, entendeu? Essa consciência já está vindo de 2 anos para cá, tá? Esse movimento pró-saneamento, ele já está muito forte agora, antes do Covid, tá? No entanto que, quando entrou o Covid, o marco regulatório ele já estava aprovado na Câmara de Deputados, está no Senado agora. Porque eu estava assistindo uma entrevista na Cultura, que falava sobre a relação do vírus com a diferença, né, social, né? Não é bem a palavra não é bem diferença, não, tem outra palavra. A distância social entre, né, as classes, né? Porque todo mundo diz, o vírus é democrático, e o vírus é democrático, mas a plotagem já revela que, se você examinar, né, a questão em camadas, você vê que já aparece nos gráficos a letalidade maior nos mais menos favorecidos, né? Nas classes mais pobres, né? Mais humildes. Mas eu acho que isso está muito relacionado ao sistema de saúde, né? O classe média, o cara da classe alta e média, eles têm plano de saúde, hospital particular, eu acho, né? Eu acho que está muito relacionado a isso. Porque aí a comentarista falou assim, não, todo mundo fala que o vírus é democrático, mas isso revela que não há democracia, porque está morrendo mais, né, pessoas humildes. Só que, na verdade, é isso que você falou, o vírus é democrático, ele pega em qualquer pessoa, né? Só que a capacidade de reagir, né, diante de casos mais agudos no sistema de saúde é diferente entre as camadas. Mas a gente não vai entrar por aí, não. Eu estou querendo saber em que momento você botou o seu time em home office. Está todo mundo em home office, os seus diretos? Desde o dia 18 de março. Mas a gente está trabalhando sempre, né? Todo dia, falando um pouquinho, conversando, tentando botar alguns... Eu estou revendo os processos da nossa área, né? Ontem mesmo falei com a nossa gerente, com a minha gerente, que deve estar aí na live vendo também, revendo os processos, que eu acho que é hora de rever o que está errado, aproveitar esse tempo também para endireitar o teu processo, tua cadeia de valor dentro da tua área, entendeu? Para sair mais forte. Isso, a hora que você voltar, você já volta com a coisa meio arrumada, entendeu? E num caminho... Porque na correria do dia a dia, você não consegue trocar o pneu do carro com ele andando. Isso. Fazia muito tempo que eu falava, a gente precisa rever o processo, criar indicadores mais robustos para a nossa área, mostrar mais nosso trabalho, ficar mais evidente, né? Relatório mensal tem que mudar, e é a hora que a gente está montando isso agora. Além de trabalhar. O que eu falei, está dando tempo para fazer esse tipo de trabalho agora. O tempo de deslocamento no trânsito acabou, o tempo de ir para uma reunião presencial para outra acabou, então está sobrando um pouco de tempo para isso. A Priscila está falando aqui que saneamento é saúde, educação, é respeito com a população. É isso aí, ela está batendo aí forte nessa tecla, porque
É isso Ela mesmo. tá certa. É Aliás, a esposa está apoiando. tá apoiando, é isso mesmo. Não, mas não é. Acho Não, que mas ela é do setor também de saneamento, desde de 2000. De 2000 ela é engenheira que trabalhou no campo também, ela sabe da realidade da falta de saneamento, porque ela trabalhou em comunidades de baixa renda, então ela sabe muito bem isso aí. é, eu acho que 100% das pessoas que estão aqui dão fortalece o coro das palavras da Priscila. Me diz uma coisa, um mês, né, quase, né? Dia 14, botou, todos foram para Não, dia 14, 18 de março, né? Nós estamos, vai para não, dois então mais, meses já. já indo para 2 meses, quase 60 dias. Quais são as dores e Exatamente. as delícias de um home office? Conta para mim, em termos de trabalho, em termos de funcionalidade para você. Olha, no trabalho tá rendendo mais, como eu disse, eu estou com um aumento de produtividade, tá? Eu estava até Aumento de comentando aqui, produtividade. aumentou, sem Se brincadeira, você, Laudio. o Roberto, que é da indústria, Roberto Restivo, que deve estar nos assistindo aí, falou a mesma coisa. Aumento de produtividade. É aquilo que eu falei, você tá num ambiente com poucas pessoas, tá com a tua família, né? Você não tem aquela interferência de gente entrando, querendo falar, você também não tem deslocamento para reuniões, você consegue marcar uma logo em seguida da outra. E quando você está em tempo, você está aqui num ambiente tranquilo, meus filhos já são grandes, diferente do Hidalgo que está nos vendo, tem dois filhos pequenos, três filhos pequenos, né? Aham. Então é complicado. Mas aqui eu consigo terminar muita coisa, como eu disse, rever processo, terminar algum planejamento que eu estava fazendo. Acho que até a Priscila, conversando com ela, minha esposa, ela também disse que está rendendo bastante também. Sei. Então eu acho que teve um aumento de produtividade. É lógico, tem coisas que tem que ser presencial, principalmente nós que trabalhamos em setor público. A gente às vezes precisa estar conversando com o poder concedente, com o prefeito, com o vereador, ou com a agência reguladora. Então, e tem coisas que você pode fazer por vídeo, mas tem coisas que você tem que ir no campo mostrar para ele. Olha isso aqui que está acontecendo, esse vazamento aqui não é tão simples. Então, tem situações que não permitem ficar em casa, tá? Mas a gente Verdade. está. Até mesmo porque você é um jovem sem comorbidades, então é só uma gripezinha. Não, isso aí não é só uma Vamos deixar gripezinha, isso para não. lá. Acho Vamos que deixar isso para lá. deixa para lá. Deixa para lá isso. E com relação aos seus liderados lá que estão em home office, você em algum momento, porque ali tem situações diversas, né? Você acabou de citar um amigo que tem crianças pequenas, alguns podem não ter até acomodações apropriadas para um trabalho, né, produtivo, né? A empresa em si, você se preocupou em entender essa relação? Olha, a GS Nima, eu falo pela GS, né, e pelos diretores que estão lá, a gente tem muita humanismo dentro da empresa, tá? É uma empresa humanista, tá? Eu não sei falar se é isso, mas nosso CEO, o Paulo, ele é uma pessoa muito humana, sabe? Ele tem uma visão para o ser humano diferenciada, tá? Então, assim, nas reduções de custos que a gente está avaliando, até ele fala, eu não quero que mexa com pessoas, entendeu? Ele dá, até pela visão de futuro que ele tem, que vai precisar, é aquele negócio que eu falei. É uma coisa imediata, vamos planejar uma coisa, mas já pensando no impacto que isso pode trazer no futuro. Então, Ah, o que eu tento falar com os meus liderados? Quando teve essa notícia de cortar orçamento, eu já logo em seguida que acabou a reunião, eu já ligo para os meus funcionários, converso com eles sobre isso, explico transparência total. Acho que um líder tem que ser transparente, porque a partir do momento que você mente, você perde a confiança depois do seu liderado. Pô, o cara me falou um negócio, é totalmente diferente. Então, acho que a transparência, na medida do possível, quanto mais transparente, melhor a tua relação com o teu liderado, entendeu? Eu acho isso importantíssimo, a gente ter essa conversa aberta. Não sei se a Maria Helena está nos vendo aí, ela é minha gerente direta, mas a gente tem às vezes, reuniões de lavar roupa suja, sabe? Eu acho que o liderado, ele tem direito de falar, não é só o líder que fala, a gente tem que saber escutar. Tem um chefe que eu tive, um chefe, coisa antiga, um líder que eu tive, que eu admiro bastante, que ele falava para mim no meu início de trabalho, quando eu era mais novinho, a gente tem duas orelhas e uma boca. e uma boa.
Então, escuta mais teu pessoal, escuta mais teu chefe, escuta mais todo mundo, que é importante. Então, é o que Falou eu uma tento fazer. palavra-chave que eu acho, né, na relação de liderança e na relação da humanidade, né? É a confiança. Você já Exatamente. imaginou, eu não sei se alguém já fez essa conta, quanto se gasta, quanto se emprega de recursos por falta de confiança no sentido amplo das coisas, né? Exatamente. É, rapaz. Então, assim, você tem que gastar dinheiro, não é? Por que você paga um Exatamente. plano de saúde já que a gente está numa crise sanitária? Né? Porque você Pois não é. confia que aquele que deveria prover, não é, uma saúde de qualidade a todos, não é, Isso aí. vai lhe proporcionar isso. E tenho certeza que plano de saúde é uma facada, principalmente para idosos, assim que nem eu, é uma Poxa, facada. idoso nada. Você Tá, faz tá jovem, 59, rapaz. você faz Tá 59 e o cara jovem. já entra com 30%. Porra. Bom, É, então tá. Então você botou e está ganhando produtividade e exerce essa liderança com confiança. Aí você me disse, ó, diga. então, para você ter uma ideia, a minha equipe, aqui da Holding, a gente faz orçamento para as licitações que estão correndo. A gente não parou, a gente está com algumas licitações em andamento, né? A gente tá analisando material de consulta pública de licitações que virão. Então, isso está permitindo uma análise um pouco mais detalhada, né? Também do processo, para que o edital a gente contribua de maneira transparente para que esse edital tenha atratividade para o setor privado. Então, acho que não estamos parados, estamos trabalhando bastante em várias frentes. Em frentes de prospecção para negócios futuros. É o que eu falei, a gente não pode ficar, o marco está aí para entrar. Se a gente falar, não vou ficar quietinho agora e não botar a barba, o pé na rua, como eu disse, a gente daqui 2 anos, na hora que o mercado abrir, a gente vai estar para trás. Então a gente tem que fazer a coisa, nem que seja devagar, se posicionar. É isso que eu estou falando sempre. Ah, mas não é para investir, tem que segurar um pouquinho. Tudo bem, mas tem que se posicionar. Uma coisa é você desembolsar, outra coisa é você se posicionar. Então, aquela história do olho no gato, outro no peixe, um no peixe, outro no gato, é isso? É isso aí. Focar Tem que no, estar olhando para cá, outro para lá. focar na sobrevivência sem perder de vista, não é? Na hora que Roberto Restil falou na live passada, na hora que a portinhola abre, Olha, eu quem vou te tiver falar mais, uma coisa. quem Vou tiver te mais falar uma fôlego, coisa. diga. Vou te falar uma coisa. A Sabesp agora, ela entrou com um projeto de despoluição do Rio Pinheiro, uma licitação, acho que foram 5 blocos o primeiro leilão que teve, foram mais de 15 empresas, se não me engano, mais de 10 empresas. Teve um ágio, o valor inicial era, você vê, era 140 milhões, chegou em 89 o leilão. Um monte de empresa, cara, no meio da crise. Ou seja, aquilo que eu estou te falando, o mercado nosso, ele não vai parar. Não vai Pelo parar. contrário. A Porque, hora que cara, abrir o mercado. as oportunidades para esse setor são imensas. Não só aqueles que provêm o serviço direto, como vocês, mas a cadeia toda, né, Juliano? A cadeia Olha, toda de fornecimento desse espectro de saneamento básico é fenomenal. olha, tem em vários aspectos. Nós estamos falando de 700 bilhões de investimento e o plano quer que resolva isso até 2033. Faz a conta aí, 700 bi por daqui quantos anos? Estamos falando de Não, 13 anos. não me peça para fazer contas nessa live que eu posso passar vergonha. Então, eu diria para você que é um desafio monstruoso, né? Se não, quase impossível de tanto investimento ao mesmo tempo. É que aí a gente está entrando também num detalhe, as perdas que a gente não falou, né? Tem que É, pôr água, tem que tudo, mas tem que reduzir as perdas de água, que no Brasil falam que é 40%, mas não é não, gente. é Não é mais não, esse difícil. número... Roberto, muitas cidades não tem Meu nome nem é Laude, hidrômetro. viu? Só Ah, para. ô, Láudio, desculpa. Tudo bem, tô brincando. Tô Desculpa, brincando com fugiu. você. Fugiu. Não, Láudio, pra você ter uma ideia, Láudio,
A perda que falam as cidades não têm hidrômetro, muitas não têm, e não tem o volume que elas produzem, os macromedidores que a gente chama. Então, como é que você vai saber o que você está perdendo é real? E outro detalhe, muitas empresas não contabilizam essa água que vai para as favelas, para as áreas de ocupação irregular. E é lá que se consome mais, porque não pagam, entendeu? Então, essa perda, para mim, beira mais de 50%. Entendi. Perda então, é um absurdo isso, né? O que a gente produz e o que a gente... não cobrado, exatamente. Perdido em vazamento também, né? Tem vazamentos também. Bom, aí você está com esse pessoal seu e grande parte está no campo fazendo serviço de campo, né? Que tem que manter, né, as coisas, né, apertar os parafusos, tem que tratar a água, trocar os conectores, né, botar os produtos... Consertar vazamento. Isso. Tem que garantir a qualidade da água que a gente está distribuindo, coletar a amostra em vários pontos da rede da cidade diariamente, fazer análise para ver se está tudo ok. E vocês têm sofrido algum tipo de baixa, algum tipo de impacto nesse momento de crise maior do Covid, na questão da operação? Olha, nossa empresa, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de Covid. Não, né? Nenhum. Houve alguma prevenção assim, particular para as pessoas? Sim. Em março, já logo na primeira semana, já houve tem um plano de contingenciamento que nós estamos executando aqui, que foi traçado desde a Espanha, como eu disse, eles estão na frente, né? Então a gente tropicalizou esse plano e vem sempre evoluindo. Eu faço parte de um grupo de operadores internacionais do mundo inteiro sobre o Covid-19. Então toda semana a gente tem uma live, conversar o que estão fazendo, o que não estão fazendo, entendeu? Trocando, isso aí. Trocando figurinha, e eu estou atualizando a minha empresa com isso o tempo todo. Em matéria de liderança, focando liderança, né, independente do setor que você atua, como é que você enxerga o momento, como é que o desdobramento disso e a atuação do gestor, do líder, diante da continuidade da vida aí, depois do momento mais agudo? Como eu disse, o ser humano é uma pessoa complexa, né? Então, a gente tem que conversar com os nossos liderados. Acho que a angústia, vendo tudo isso que está acontecendo, do desemprego, então a gente tem que transmitir a tranquilidade para eles, sempre falando de maneira transparente. Então, a primeira coisa é o que eu sempre tento me pôr no lugar do liderado, entendeu? Eu acho que esse exercício eu tive muita dificuldade em fazer, mas eu aprendi com o tempo. E saber, assim, a gente tem que mapear, porque eu posso falar um palavrão para um liderado meu que vai levar na brincadeira e o outro não. Então, a gente tem que conhecer nosso liderado. Quando a gente conhecer... Cada pessoa, né? São diferentes, cada um recebe uma informação de maneira diferente, então você tem que saber como vai falar com cada um, entendeu? Porque eu posso falar assim, vamos ter que cortar custo, mas não se preocupe. Tem aquela pessoa minha que é muito preocupada, que ela vai falar, não, ele está falando isso, mas no fundo vai sobrar. E tem outro que não, que vai falar, não, tranquilo, vamos fazer. Você entendeu? Então você tem que saber como você vai levar. Tem uns que escutam cortar custo e levam isso para casa, e tem outros que escutam não se preocupe. Então tem... eu tenho algumas ideias que eu vou ajudar na redução. Você entendeu? Então a gente tem que mapear, e todos eles, esses perfis, eles são plenamente competentes. E em que Giuliano Dragoni, essa é a pronúncia certa do seu nome, né? Sim. Vai ser diferente. A minha mãe quis complicar, porque toda vez que eu tenho que falar meu nome, eu tenho que falar Giuliano, a pessoa escreve Juliano, não, eu falei, não é com J, é com G. Aí tem o Vitor depois, aí a pessoa escreve Vitor, com R no final, eu falei, não tem o R também. Aí o Dragoni também eu tenho que soletrar, não, é igual o dragão, mas com E no final, não, senão põe I também. Eu te compreendo muito bem, porque eu posso ser Cláudio, eu posso ser Lauro, eu posso ser áudio, eu posso ser qualquer coisa, menos Láudio, e quando eu venço essa etapa eu tenho que falar do Nogis, né? Porque o Nogis também te compreendo muito bem. Pois é. Mas me diga, o que Giuliano vai ser diferente depois disso? É o que eu estava falando, né, com o pessoal aqui.
eu acho que a gente tem que. Eu estou conversando com a empresa, está na hora de revisitar o planejamento estratégico, não agora, como eu disse que agora, e eles concordam, e nem logo após o término do Covid. A gente tem que dar um tempo para ver o que mudou de fato, né? Qual que é a tendência? É aí, quem não tem o planejamento, é hora de fazer, e quem tem, é hora de revisitar os cenários. Porque o planejamento ele não é estático e nós vamos ter que acompanhar. Uma coisa que vai vir com força agora, Láudio, é a questão da gestão de risco, tá? Acho que a empresa que não tem agora, com isso, apesar que quem tinha, eu duvido se alguém que está vendo a live tinha negócio de pandemia na matriz de risco. Então, eu ia te perguntar, porque você constrói cenários, né? Você falou aí, cenário. Duvido. Você tem um cenário pandemia aí no seu planejamento? Tem, rapaz. Não tem isso aí, não. Eu estou perguntando para todos os empresários, amigos, e falo, na matriz de risco tinha pandemia? Tem, cara. Mas se tem alguma coisa relacionada à crise econômica, quando você faz uma avaliação dela nesse momento, você vai falar a probabilidade é baixa de ocorrer, o impacto é alto, mas ela acaba sendo um risco moderado e você trata primeiro sempre os críticos, né? Então, ele fica para segundo plano. Então, eu duvido quem tinha isso na matriz de risco como um risco crítico aí, é impossível. Só o Bill Gates, né? Bill Gates disse que a Terceira Guerra não seria uma guerra convencional de humanos. O inimigo seria invisível, né? Humanos contra o vírus. Ele falou isso. Bill Gates e Nostradamus estão ali, ó. Exato. Mas então, existe essa preocupação, então o Juliano vai estar mais focado nessa questão de análise de risco, é isso que você está me dizendo? Não, é um dos pontos. Eu acho que o planejamento estratégico é que tem que ser, porque a gente vai ter que rever, entendeu? O cenário, né? Vai ter que rever todo, planejar cenários, que é um planejamento estratégico, o bom planejamento, ele tem cenários, tá? Cenário A, B, ser otimista, pessimista, conservador, nós vamos ter que rever isso aí, Láudio. E talvez tratar isso como um disaster plan, né? Um plano de desastres, né? Porque se você for falar para mim que se eu botaria a pandemia, por exemplo, na matriz de risco agora, eu botaria, claro, só que eu não botaria de novo que ela vai ser uma probabilidade alta de ocorrer. Eu não colocaria de novo. Conversa com o Átila, né? Conversa com o Átila, que é o biólogo que está fazendo aí essas previsões aí. Interessantes. Deixa eu te dizer, nós estamos a 7 minutos do fim e eu queria que você me dissesse, rapaz, desse assim aquele toque que vai ser o nosso jargão da nossa live, que eu te agradeço mais uma vez. Eu te agradeço. Todo esse ensinamento que você está passando para a gente aí, leigos do setor de saneamento, né, da sua experiência. E agradeço a todo mundo que está acompanhando a gente aí. De líder para líder, qual é o ensinamento principal para você deixar para nós? Láudio, eu acho assim, a palavra que eu falo hoje é a palavra planejar. Tá? Eu acho que a gente tem que deixar isso, a palavra planejar, não tomar ações imediatistas, sabe? Eu acho que ela tem que ter ações de curto prazo para os próximos meses, para superar isso, tem, mas usando o quê? A criatividade, a inovação. Então, uma outra palavra que eu falo é planejar e inovar. Vamos sair do nosso dia a dia, que a gente está com tempo, vamos botar um brainstorm aí com os nossos liderados aí, o que a gente pode melhorar, né? Vamos fazer esse trabalho, pô. Então, é aquele negócio, não é fique em casa. O meu slogan é trabalhe em casa. Rapaz, é isso. Quanto menos você se envolve, né, tem necessidade da sua atuação direta na operação como um líder, mais capacidade de você exercer o que você precisa fazer de verdade, como um líder, né? Que ter essa capacidade de enxergar futuro, né, o planejamento, isso, e ter a capacidade de imaginar coisas inimagináveis, né?
Ana Rizzo falando, inovação, é isso aí. Aliás, Isso isso aí. já vem em moda, assim, direto, né? Todo mundo falando de inovação, criatividade e tal, as habilidades humanas com o avanço da tecnologia, que eu sei que você é um expert também, em tecnologias, né? É, na verdade, todo mundo falando muito a respeito disso, só que agora chegou a hora, né? Agora é uma lição do senhor Covid. É o que eu falo, a ocasião faz o ladrão. Então, a gente está num momento aí que eu disse, de tentar sair da casa. Sair não, já estamos fora, né? Já estamos. Mas inovar mesmo. É inovar. Eu acho que aquele caso do restaurante que eu falei, o cara inovou. Inovar no processo, inovar no modelo de negócio, inovar em tudo. E eu Pensar. dou um recado para todos os líderes que estão vendo, gente. Eu acho que não tem coisa melhor dentro da minha empresa que incentivar, botar uma cultura de inovação. É tanto resultado positivo que a gente se surpreende, cara. É, E resultados que vêm da base. A gente acha que às vezes isso sai de nível de coordenação, de gestores, não. Às vezes vem umas ideias da base fenomenais, cara, que traz várias vezes. retorno milionários. As Milionários. empresas do passado tinham aquele programa de boas ideias, né? Aí juntava um comitê para avaliar. Mas Boas tem que ideias retomar, é cara. todo dia, boas ideias acontece todos os dias. Quer dizer, não é aquela bombástica que revoluciona, não. Todas as ideias pequenas, né, implementadas juntas É, formam uma grande revolução. e eu vou contar uma que me convenceu até que a inovação é a coisa para finalizar. Essa ocorreu comigo, tá? Eu, quando tive uma passagem de 2003, eu tentei sair do saneamento, eu fui para uma indústria multinacional, não vou citar nomes agora, mas na área de injeção de plástico, tá? E eu fiquei, acho que 1 ano e meio nessa empresa e não aguentei e voltei para o saneamento. Se eu só te Mas dizer, lá, nós temos 2 minutinhos, eu queria também dar um alôzinho aí, dar uma resumidinha aí, desculpa essa minha introdução. mas é rápido. Então, tinha um problema da caneta que estava injetando, que a caixa saía, às vezes, com menos quantidade. Então, trouxeram especialista não sei, da França, de tudo quanto é lugar, e os caras iam botar uma câmara com balança, com negócio caro. O cara chegou lá, um cara da injetora, 2 meses depois ele estava com um ventilador, Láudio, com uma posição, a caixa que tinha menos caneta, ela se deslocava. Cara, ele conseguiu aumentar a produtividade nesses 2 meses, sem a câmara, chegar com aquilo que o pessoal falou, não vou comprar essa câmara não, cara. Então, Eu tô te falando, e o retorno milionário, o cara, a gente deixou de gastar 200, 300 mil reais num olha equipamento aí, todo, com ventilador, cara. isso é toda Eu não hora, tô né, Rafael? brincando, não Toda tô hora. Só brincando, é escutar, sensacional. só escutar. Juliano, muito obrigado. A gente está chegando no finalzinho. Muito obrigado. Adorei conversar contigo. Se de Ah, repente a gente pode também fazer gostei outras mais bastante. para frente, mas essa sua lição aí foi muito bacana. Quero falar para o pessoal que semana que vem a gente muda um pouco o rumo da prosa. A gente vai conversar com Marcelo Vieira, dono do Meu Estúdio. Meu Estúdio, uma empresa de conteúdos, apresentações, vídeos, engajamento através de áudio e som. É um rapaz jovem, né? Jovem em comparação comigo, com você também, Juliano, mas com muito sucesso, empreendedor, ele é sócio, né? Fundador dessa empresa. Meu Estúdio, Marcelo Vieira. Vamos prestigiar na semana que vem, quinta-feira também, às 18 horas, Líder Live com o Marcelo Vieira. Eu agradeço todos, agradeço a você. Antes que o Instagram nos corte, muito obrigado. Obrigado você, Láudio. Até mais. Até mais, tchau. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Muito Até obrigado. mais, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo apoio.